Que a graça e a paz do nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir no Salmo de número 146. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje a nossa nação celebra o dia da sua independência. A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, ou seja, há 202 anos atrás. E por meio desse acontecimento, o país conquistou a sua emancipação de Portugal. Nesse dia aconteceu o Grito da Independência, realizado às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e dado por Pedro de Alcântara, que depois viria a ser conhecido como Dom Pedro I. Creio que todos nós conhecemos este fato. Estudamos na escola, ouvimos anualmente isso, lembramos deste dia. E sabemos que esta independência também não foi algo conquistado suavemente, conquistado sem guerras, conquistado sem brigas. E era necessário haver essa independência. Muitas vezes, quando nós falamos desta data, outras independências vêm na nossa cabeça. E muitas pessoas buscam diversas independências na sua vida. E eu fui então buscar uma definição de independência ali na internet e encontrei as seguintes definições. Então, independência é liberdade, autonomia, autodeterminação. Independência é isenção, imparcialidade, neutralidade. Independência também é soberania, insubmissão, ausência de subordinação. E independência também é bem-estar, fortuna e prosperidade. Ao ouvirmos estas definições, nós logo imaginamos diversas delas acontecendo na vida das pessoas e talvez nós até as buscamos. Independência financeira. Quem de nós não trabalha para isso? Quem de nós não busca esta independência? Não quer ficar livre de qualquer amarra, de qualquer subordinação quanto aos seus bens? É muito comum os jovens e até as crianças, elas pensarem que elas querem a independência dos seus pais. Ou seja, quando eu for independente, vou poder fazer tudo o que eu quero. Eu quero logo ficar independente, sair de casa, para dormir a hora que eu quiser, para comer o que eu tiver vontade e até para dormir a hora que eu desejar. Estou cansado de ter que obedecer meus pais em tudo. Quero deixar de ser dependente deles. Algumas pessoas também querem uma independência da sociedade. Ou seja, o que importa é o que eu penso, o que eu quero. E nós temos uma ideia vindo aí de que o que importa é ser feliz, independentemente do que os outros pensam e falam. E ainda há aqueles que querem ser independentes religiosamente. Ou seja, querem decidir o que é bom para a sua espiritualidade, querem dizer que não dependem de ninguém. Muitas vezes nós somos confrontados com essas definições de independência em nossa vida. E talvez nós até buscamos algumas delas. Mas é interessante o que o Salmo
no Salmo 146, nos versículos 3 e 4, ele nos diz: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Não colocar a confiança em pessoas importantes, nem em seres humanos. Essa é a nossa realidade. Nós temos que lembrar que todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos a condenação eterna. Todos nós não temos condição de nos perdoar, de nos salvar. Nós devemos lembrar disso. Logo, nós somos dependentes de Deus. Não podemos nunca dizer: eu quero minha independência de Deus. Não posso gritar independência espiritual ou morte. Isso não acontece. Isso não é a realidade. Todo ser humano é pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, escreveu o apóstolo Paulo. Por isso, o salmista diz: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, inclusive em nós mesmos. Não podemos confiar em nós para a nossa salvação. Não podemos confiar em nós para coisas boas acontecerem. É necessário que Deus Espírito Santo haja em nossos corações, para então proclamarmos a sua palavra maravilhosa. Uma outra realidade que nós temos sempre que lembrar é que nós vivemos em sociedade. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou a mulher porque viu que o homem estava só. Viu que o homem não poderia sobreviver sozinho. E então criou uma codependência natural entre as pessoas. Ou seja, nós precisamos das pessoas ao nosso redor. Às vezes ficamos felizes com algumas pessoas, às vezes nós ficamos tristes com a presença de outras pessoas em nossa vida, principalmente quando elas se acham mais importantes do que são, ou querem impor valores, querem impor leis que estejam nos oprimindo. Mas uma coisa é a realidade: todos nós precisamos das pessoas que estão ao nosso redor. Um pouquinho antes eu falei que os jovens querem a sua independência dos seus pais, pois eles querem dormir mais tarde, eles querem comer o que eles quiserem, mas muitas vezes eles gostam da dependência na qual eles vivem no seu lar, pois eles têm a roupa passada, têm o teto e não precisam pagar nenhuma conta, só abrir a geladeira e papai e mamãe colocaram comida ali dentro. Muitas vezes, nós, seres humanos, só queremos independência no que nós almejamos, e a dependência a qual nós vivemos, nós a mascaramos e não damos valor. Muitas vezes nem valorizamos tudo o que as outras pessoas fazem em nossa vida. Por isso é sempre importante lembrar: nós vivemos numa sociedade. Nós precisamos buscar um convívio maravilhoso nesta sociedade. Mesmo quando celebramos o Dia da Independência do nosso país, nós lembramos que o nosso país continua dependente de outros países. Quantas importações nós fazemos, pois não há aqui no nosso país o que precisamos? Ou ainda, quantas exportações, quantos países dependem do que nós produzimos?
Logo olhamos que esta independência, ela aconteceu de um certo ponto, mas ainda todos os países vivem numa codependência natural uns dos outros. Mas o que tudo isso tem a ver com a palavra do Senhor? E o Salmo, então, vem nos mostrar isso. Como eu citei, os versículos 13 e 4, ele nos falam para não confiarmos em seres humanos, inclusive em nós próprios, para a salvação. Então, devemos lembrar que nós devemos olhar para a salvação, para aquele que conquistou ela para nós. Cristo Jesus, que veio a este mundo para morrer em nosso lugar, perdoar os nossos pecados, nos libertar da condenação eterna, nos libertar das garras do diabo. E nisto, nós somos total e completamente dependentes de Deus. E não há nenhum problema em reconhecermos isso. Não há nenhum problema de reconhecermos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos do Senhor a agir na nossa vida. Nós precisamos do Senhor que nos confronta com a nossa natureza pecadora. Nós precisamos que Deus nos mostre o nosso pecado, para que então a salvação obtida por Ele na cruz console o nosso coração e nos fortaleça em nosso dia a dia. A partir do versículo 5, o salmista escreveu: Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. A palavra inicial de todo esse trecho é feliz. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó. Feliz aquele que é dependente do Senhor. Feliz aquele que busca a sua ajuda, o seu auxílio e as suas orientações. Feliz aquele que não confia em pessoas importantes, que não confia nos seres humanos, pois sabe que os seres humanos, quando morrem, voltam para o pó da terra. Jesus Cristo, quando assumiu a forma humana, a nossa natureza, e carregou os nossos pecados e morreu na cruz do Calvário, não ficou morto. Ele ressuscitou, garantindo que aquele que crê em Jesus como seu Salvador irá ressuscitar para a vida eterna. Nenhum outro ser humano que morreu ressuscitou para mostrar esta mensagem. Somente o Salvador. Por isso a nossa confiança tem que estar somente em Jesus. E então olhamos as primeiras palavras deste salmo. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Como está o nosso louvar a Deus? Será que nós compartilhamos das palavras do salmista? Será que nós somos felizes porque nós temos o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Martinho Lutero, o Deus de
tantas pessoas que nós conhecemos, inclusive o nosso Deus, e podemos colocar o nosso nome atrás, o Deus da Dona Lindaura, o Deus do Marcos, o Deus do Lívio, o Deus de cada um, como o verdadeiro e único Deus que existe, pois nós professamos esta fé, pois nós dizemos que este é o nosso Deus, e então nós temos alegria e iremos louvá-lo todos os dias da nossa vida. Ou como diz o salmista, a vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Ou só iremos cantar louvores a Deus quando Ele realizar o que nós queremos? Ou somente iremos cantar louvores a Deus quando Ele atender os nossos pedidos? Quando Ele fizer o que eu quero? Quando Ele não me incomodar com os meus pecados? Quando Ele não mais me acusar dos meus erros? O nosso Deus vem a nós para mostrar quem nós somos, pobres e miseráveis pecadores. De reconhecermos que cada um de vocês, dependemos de Deus. Nós precisamos dele em nossa vida. Nós precisamos do seu perdão. Nós precisamos da sua orientação. Nós precisamos do seu fortalecimento. Nós precisamos que ele nos alimente com a sua palavra, com os seus sacramentos, para que nós sejamos perdoados, fortalecidos, para que nós encontremos a verdadeira felicidade. Hoje, quando lembramos o dia da independência do nosso país, o brado do Ipiranga, independência ou morte, que nós lembremos que ou somos dependentes de Deus ou vamos morrer eternamente. Não há como gritarmos espiritualmente independência ou morte. A independência e a morte espiritualmente andam juntas. Nós somos total e completamente dependentes de Deus para a nossa salvação. E então, reconhecendo isso, como aquela mulher estrangeira que chegou para Jesus pedindo que a sua filha fosse curada. E então Jesus falou: eu fui enviado para a casa de Israel. Não é certo eu pegar o pão e jogar para os cachorros, ou seja, para aqueles que não pertencem ao povo de Israel. E aquela mulher disse: mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Ou seja, as migalhas do amor de Deus, as migalhas do seu perdão, da sua mensagem, são suficientes para nos dar a salvação. Como é maravilhoso sabermos que nós dependemos da palavra do Senhor, nós dependemos dela. E quando migalhas chegam para a nossa vida, nós somos abençoados. Mas Deus não quer nos alimentar com migalhas. Deus quer nos alimentar com a totalidade do seu amor. Por isso, ao repetirmos as palavras do salmista, que possamos fazê-las como nossas. Aleluia! Que todo o meu ser te louve. A vida inteira eu te louvarei, eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Ou somos dependentes de Deus, ou vamos morrer eternamente. Que Deus nos abençoe, para nós sempre estarmos felizes e contentes, por sermos dependentes dEle, e Ele vir até nós, a nos perdoar, a nos fortalecer com o seu amor e a sua graça. Que brademos dependência ou morte. Eu quero viver dependente do meu Deus todos os dias da minha vida. Amém. Nos coloqueis em pé.
Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.